E o Flamengo negocia o maior contrato de patrocínio master da história do futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal que traz mais detalhes e fala também atualizações sobre a informação de que o Flamengo negocia com um novo patrocinador master com cifras impressionantes. É Libertadores, galera. E para esse duelo, o técnico Felipe Luiz não terá Arrascaeta. Tem também empresa que quer se tornar a patrocinadora master do Flamengo. Calma. Já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. Bora te falar sobre o Flamengo para avançar em relação à notícia que eu contei para vocês no vídeo da tarde dessa segunda-feira. Rubro-negro tem tratativas avançadas para fechar com outro patrocínio master para o lugar da PixBet. Inclusive, nessa segunda-feira, representantes do Flamengo estiveram com representantes da PixBet para explicar sobre a situação. Na oportunidade, cheguei a contar a respeito de uma oferta superior a 200 milhões de reais. É possível que essa proposta, com tais cifras, conte com bônus. Afinal de contas, a diferença é muito grande em relação ao que o Flamengo tem hoje da PixBet no maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro. No momento, a PixBet paga 105 milhões de reais por ano em 2025, na próxima temporada salta para 115 milhões e nos 2 últimos anos de contrato, 125 milhões de reais ano. Importante contar que essa empresa disposta a cobrir a oferta da PixBet chega a até 200 milhões de reais, só preciso entender como é que vai se dar a divisão do valor fixo mais bônus. Importante contar que são duas as possibilidades. O Flamengo tem tratado com sigilo a respeito desse novo interessado, mas o que eu consegui apurar é que Superbet e Betano são as mais cotadas. A Superbet já é patrocinadora do São Paulo, enquanto a Betano é responsável por dar nome ao Campeonato Brasileiro e também à Copa do Brasil. O Flamengo que se prepara para o jogo dessa quarta-feira contra o Internacional, Libertadores da América, jogo de ida das oitavas de final. Primeira partida acontece no Maracanã. Rubro-negro que na temporada de 2025, antes mesmo de cogitar a mudança no patrocínio, já tem recorde de arrecadação. Eram 700 milhões de reais nos 6 primeiros meses do ano, excluindo vendas de atletas. Com mais 400 milhões de reais obtidos com as primeiras transferências já confirmadas, dá para dizer que o Flamengo deve faturar algo na casa de 1,6 a 1,7 bilhão de reais em 2025. Se o Flamengo terminar a temporada com títulos, quem sabe possa ser o primeiro clube da América do Sul a ultrapassar 2 bilhões de reais de faturamento em uma única temporada. Hora de falar sobre o Flamengo, que tem negociações para fechar o maior contrato de patrocínio da história da América do Sul. E olha que o Flamengo já é dono do melhor contrato. O acordo com a PixBet prevê pagamentos de 115 milhões de reais por ano, mas Rubro-negro procurou nos últimos dias a PixBet, sua atual parceira, para afirmar que tem uma oferta de 220 milhões de reais por ano, contrato de 3 temporadas de outra bet. O nome da bet não foi divulgado. Essa informação sobre a procura do Flamengo ao parceiro para comunicar sobre o interesse de um outro interessado foi publicada pelo portal 360. Contrato de 3 anos oferecido ao Fla, estamos falando de 660 milhões de reais. Muito mais dinheiro do que os 115 milhões de reais assegurados pela PixBet. Multa rescisória com a PixBet é de 40 milhões. Esse possível parceiro rubro-negro já se dispôs a fazer o pagamento desses 40 milhões de reais, abatendo uma parte do primeiro ano de contrato. As tratativas estão em andamento e a gente deve ter novidades nos próximos dias. Só para completar sobre esse assunto, registrar que o Corinthians é hoje dono do segundo melhor contrato de patrocínio no Brasil, 103 milhões de reais, com a Esportes da Sorte. O Palmeiras é o terceiro, com 100 milhões de reais da Sporting Bet. Com 220 milhões de reais, o Flamengo seria capaz de faturar em uma única temporada mais do que o segundo e o terceiro donos dos melhores contratos de publicidade do futebol brasileiro, só para vocês entenderem o tamanho das cifras que estão em jogo. A saideira sobre o Flamengo, o rubro-negro ainda não definiu o substituto para Arrascaeta, suspenso para a partida de quarta-feira contra o Internacional, o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América, confronto marcado pro Maracanã. Felipe Luiz tem uma série de opções: Saul, Plata, Luiz Araújo ou até Carrascal, que ainda não estreou. Você escolheria quem? Vamos para as informações sem muito blá blá blá.
Eu vou começar com essa bomba aí que o jornalista Jorge Nicola trouxe, porque no último vídeo a gente trouxe a informação que a Superbet fez uma proposta ao Flamengo para se tornar patrocinadora master do Flamengo. Mas, Vene, o Flamengo já não tem uma patrocinadora? Sim, é a Pixbet, ou seja, concorrente da Superbet. Mas a Superbet veio disposta a pagar alto ao Flamengo por temporada para exibir a marca na camisa do Flamengo e também disposta a pagar a multa rescisória entre Flamengo e Pixbet. Ou seja, se o Flamengo romper o contrato com a Pixbet, a Superbet paga o valor, que gira em torno de 40 milhões de reais. E, segundo o jornalista Jorge Nicola, a proposta da Superbet para o patrocínio master do Flamengo é de 220 milhões de reais por temporada. Gente, se for isso aqui mesmo, na boa, não tem nem o que pensar. É muito dinheiro. Vocês têm noção disso? 220 milhões de reais por temporada. Olha, seria um investimento absurdo da empresa. Mas, repito, é uma informação do Jorge Nicola, eu não tenho confirmação, ninguém no Flamengo fala sobre esse assunto. O que eu sei, até a gravação desse vídeo aqui, eu estou gravando esse vídeo segunda-feira à noite, 8 horas da noite, tá? Até a gravação desse vídeo, o Flamengo não comunicou nada à Superbet, à Pixbet, desculpa, porque eu entrei em contato com pessoas para entender se já tinha esse comunicado oficial e até o momento, nada. Galera, falando sobre dinheiro alto, vocês sabiam que a janela atual do Flamengo é a mais agressiva da história do Flamengo no ponto de vista financeiro, ou seja, foi a janela que o Flamengo mais gastou para fazer contratação. Lembrando as contratações, vamos lá, nessa janela. Saul veio sem custo, só negociou salário e luvas. Emerson Royal, o Flamengo investiu 58,7 milhões de reais para tirar o jogador do Milan. Samuel Lino, o Flamengo investiu 141 milhões de reais para tirar o jogador do Atlético de Madrid. E o Carrascal, 76,8 milhões de reais, totalizando 277 milhões de reais. Vene, tem certeza que essa foi a janela mais cara da história? Segundo o levantamento GE, foi sim. A primeira janela de 2022, 61,7 milhões de reais. A segunda de 2022, 100 milhões de reais. A primeira janela de 2023, 114 milhões. A segunda janela de 2023, 89. A primeira de 2024, 163. A segunda de 2024, 133. A primeira desse ano foi apenas, entre aspas, 63,4 milhões de reais. E agora a segunda janela, pelo menos até o momento, 277 milhões de reais. Repito, levantamento feito pelos amigos do GE.com. Galera, diante de tamanho investimento, muita gente vai falar, o Flamengo tem atualmente o melhor elenco do futebol sul-americano. Concordo, mas é impossível, e isso eu falo em qualquer clube do mundo, você manter o mesmo nível titular e reserva. Tanto é que agora o Flamengo, nessa quarta-feira, para pegar o Internacional, vai ter essa dificuldade. Como montar o Flamengo sem o seu principal jogador? Repito o que eu falei na minha introdução. O gênio, a cabeça pensante no meio de campo do Flamengo. Como montar o Flamengo sem a Arrascaeta suspenso para pegar o Internacional? Eu vou trazer aqui as opções. Vamos lá, vou começar com a primeira opção, que para mim é a mais provável. Ele vai botar o Plata na vaga do Arrascaeta, vai botar o Luiz Araújo na ponta direita, Samuel Lino na ponta esquerda e o Pedro centralizado. Outra opção, ele mantém o Plata na ponta direita, como foi no último jogo contra o Mirassol, bota o Carrascal na vaga do Arrascaeta, lembrando que o Carrascal ainda não estreou, estava no banco de reservas, mas ele vem para suprir a ausência do Arrascaeta, e aí bota o Samuel Lino na ponta esquerda, o Pedro centralizado. Outra opção, Saul na vaga do Arrascaeta, Carrascal fica no banco, aí você bota o Gonzalo Plata na ponta direita, Samuel Lino, Pedro centralizado. Outra opção que eu pensei que agora, mantém o Gonzalo Plata na ponta direita, bota o Luiz Araújo na ponta direita, bota o Gonzalo Plata de falso 9, Carrascal na vaga do Arrascaeta e Samuel Lino na ponta esquerda. Ou seja, por isso o Flamengo fez um alto investimento. Dá a possibilidade do Felipe Luiz montar o Flamengo sem o Arrascaeta com várias opções. Ele tem várias opções. Qual que ele vai definir? Ele já disse isso.
ele escolhe o time dele através do adversário. Ele estuda o adversário e ele monta a equipe em cima daquilo que ele acha a melhor estratégia. Nem sempre o que ele acha ser a melhor estratégia será a melhor estratégia ou dará certo dentro de campo. Ele já falou isso em várias entrevistas coletivas. Mas eu agora quero saber de vocês. Como é que vocês escalariam o Flamengo? Eu, particularmente, não deixo o Plata fora do meu time titular atualmente. Defendo o Plata aqui há muito tempo. Joga muito futebol, sobretudo a forma tática dele, a leitura dele de jogo. Luiz Araújo, um jogador que eu gosto bastante. Inclusive, um dos problemas do Flamengo é não finalizar. O Luiz Araújo é o jogador que mais finaliza na equipe do Flamengo. Samuel Lino, para mim, é titular indiscutível na ponta esquerda. Eu vejo muita gente tirando o Pedro do time titular. Não acho também nenhum absurdo. A fase que vive o Pedro não é nada boa, mas pelo menos está demonstrando dentro de campo que quer retomar a fase boa. E aí eu quero saber de vocês, como é que vocês escalariam essa equipe do Flamengo. Pessoal, para esse jogo de quarta-feira, ingressos quase esgotados, até a apuração de hoje, segunda-feira à noite, só tinha ingresso para o setor sul. Obviamente, quando a gente fala assim, só tem ingresso, é porque pessoas compram e aí, enfim, depois pode ter o retorno no site porque o cartão não aprovou, enfim, tem essas questões burocráticas aí. Mas é casa cheia, com certeza mais de 65 mil pessoas presentes no Maracanã para acompanhar esse duelo extremamente importante para o Flamengo, embora o Inter esteja vivendo uma crise. Mas, amigo, a gente sabe como é futebol, não dá para dar mole. Valeu, galera!